Nesta manhã de quarta-feira, nós recebemos o cientista político Tiago Valenciano. Tiago, bom dia. Bom dia, Ronaldo, e a todos que nos acompanham novamente aqui na Band. Nepotismo é o tema de hoje. Esse é um assunto antigo na política, não? Um assunto antigo e polêmico, né, Ronaldo? Sempre a gente tem que lembrar daquela clássica música Família E, Família A, né? Não tem como esquecer dessa daí. Ô Ronaldo, o nepotismo a gente consegue enxergar hoje na política no Brasil, e para a gente entender primeiro o conceito, né, o conceito de que hoje, popularmente falando na política brasileira, é o favorecimento de familiares dentro do sistema político, ou seja, com cargos obviamente, né? Então eu ganhei uma eleição e na hora que eu vou montar minha equipe eu acabo colocando todos os familiares lá dentro para conseguir dar conta do meu trabalho. Só que a questão qual é, né? Que de 2013 para cá, se não me engano, antes já tinha uma jurisprudência anterior, que a Justiça está proibindo que familiares ocupem cargos comissionados, né, cargos em comissão no setor público. E aí o tema do nepotismo voltou à tona, né, ou seja, para a gente tentar identificar o que é nepotismo, o que caracteriza como nepotismo ou não, ou seja, o que ele tem trazido a mais para a política. Inclusive, políticos agora, nos últimos anos, têm sido condenados justamente por essa prática, porque já tinha legislação em vigor contrária ao nepotismo e por continuar mantendo essa prática, principalmente nos poderes legislativos do Brasil, né? No executivo, em cargos mais de segundo, terceiro escalão, mas no legislativo, mais em cargos principais. Bom, esse é um tema bastante curioso na política, e que acaba até ganhando regulamentação, né? No caso do Brasil, tem uma legislação atualmente que trata desse assunto. Então, o próprio conceito acaba ganhando algumas particularidades dependendo do país, dependendo da região onde nós podemos aplicar a ideia do nepotismo. Nepotismo, conceitualmente, é a presença de algum familiar dentro da máquina pública. Então eu ganho a eleição para governador, levo meu irmão para ser secretário, né? Levo para ocupar uma outra função. Isso é nepotismo, mas dentro de cada legislação nós temos então regulações. Só pode até segundo grau, terceiro grau, secretário está liberado. É mais ou menos assim que funciona, né? É isso mesmo, Ronaldo. E o interessante também que a gente precisa comentar do nepotismo é que o nepotismo parece um fenômeno político tão distante da gente, né? Parece que até esses últimos ismos que a gente andou comentando aqui, nepotismo, clientelismo, personalismo, parecem fenômenos políticos do Nordeste, né? A gente tem o costume aqui de mandar tudo que é ruim para o Nordeste, mas na verdade não é, né? A gente, lá na Universidade Federal do Paraná, o professor que foi meu orientador no doutorado, Ricardo Oliveira, ele tem um grupo de pesquisa que há 20 anos pesquisa o tema nepotismo. Até um dos temas interessantes, assim, e a tese dele, ele sempre gosta de citar isso, é muito simples, que família ainda importa no Brasil, a família ainda estrutura as relações sociais no Brasil, até porque eu costumo dizer que é aquela clássica passagem de fim de ano, você não tem lugar nenhum para viajar no final do ano, o dinheiro acabou, Natal e Ano Novo você está louco para ir para a praia, sempre o que te resta é o quê? A família. Acontece alguma coisa de ruim, você vai recorrer a quem? A família. Se tem algo de bom, até mesmo com aquele primo mais invejoso, você vai continuar compartilhando suas conquistas. Ou seja, a família ainda estrutura um núcleo muito importante para estruturar a política no Brasil, as relações sociais, econômicas, enfim, a família ainda tem a sua devida importância. E nesse grupo de pesquisa da Universidade Federal do Paraná, o professor Ricardo, nos últimos 20 anos, fez um estudo que mostra que hoje, cirurgicamente, desde a Constituição do Estado do Paraná, ou seja, há mais de 150 anos atrás, desde a formação da independência do Paraná, existem 62 famílias que comandam a política do Estado. Ou seja, é um número muito restrito, se a gente pensar que em toda essa história, 62 famílias comandaram o Poder Judiciário, Poder Legislativo, Poder Executivo, enfim, todo o aparato da máquina pública do Estado do Paraná esteve sob a liderança de 62 famílias exclusivamente. E o interessante é que as pessoas acabam mantendo laços afetivos e perpetuando o nepotismo a partir do momento, e aí nesse caso eu até caracterizo mais como familismo na política,
até a partir do momento que as pessoas acabam estabelecendo casamentos com integrantes de outras famílias, ou seja, são famílias que ganham 2 sobrenomes e não um só, né? E aí você perpetua, digamos, o poder nessas famílias em estratégias distintas. Sim, a gente vê que esse caso do Paraná que eu citei como exemplo, né, Ronaldo, ele não é um caso único, né? Ele Claro. são vários estados do Brasil ainda tem... A gente tem situações, inclusive, muito mais significativas e expressivas desse domínio familiar, como é o caso, por exemplo, no Maranhão, que é um caso típico, né, da família Sim. Sarney há décadas. Sim, e não somente o caso do Maranhão, né, o estado de São Paulo, a família Covas, né, que continua no poder há muitos anos, né, desde quando o Mário Covas foi eleito governador do estado, agora tem o Bruno, que é vice do João Dória Neto. Talvez seja só importante distinguir nesses casos que são a família, mas que muitas vezes ocupa os cargos por meio do voto, sim. Né? É por isso que eu até citei que esse caso eu prefiro chamar de familismo no poder. O nepotismo seria mais essa questão de cargos de fato indicados, esses cargos porque aí há um favorecimento, né? Sim. Eu ganho e indico meu irmão. Né? É diferente do meu irmão ganhar por meio do voto. Uhum. E é diferente de indicar o meu irmão para ser secretário aqui, ou numa cidade vizinha, ou para ocupar um cargo no governo do estado, ou seja, o fenômeno ainda continua acontecendo. Sim, sim. E aí, paralelo a isso, o que eu costumo chamar de familismo, nós temos essa perpetuação das famílias no poder através do voto, através da eleição, ou seja, não tem como reclamar. Aí é um caso que depende única e exclusivamente da população. Às vezes a própria população tem uma identificação com aquele grupo, né? Sim, e gosta do estilo de trabalho daquele grupo, julga que é um trabalho interessante e prefere continuar com esse fenômeno, né? A gente citou esse caso do Bruno Covas, que é neto do ex-governador Mário Covas em São Paulo, e tem vários outros, inúmeros casos no Brasil. Se a gente começar a citar aqui, a gente não acaba o programa, acho que vai um mês aqui a gente citando, mas é interessante citar que são 2 fenômenos, né? O familismo vem muito de dentro do nepotismo, pelo menos eu enxergo assim, e são 2 fenômenos que ainda estão presentes na política do Brasil e estruturam muito as relações de poder, né? E principalmente em municípios pequenos, né? Tem casos aqui na região de 9 vereadores de uma Câmara, 4, 5 são da mesma família, ou seja, são pessoas que se especializaram no negócio da política, pessoas que se especializaram na arte de conquistar o voto, de exercer o poder e de continuar mantendo e perpetuando esse poder. Agora, se essas pessoas colocam ou não outros parentes por meio da indicação no cargo, aí já é uma outra situação, aí caracteriza claramente o nepotismo, é uma prática que vem sendo combatida no Brasil ao longo dos anos. E essa questão do nepotismo, ela é bastante curiosa também no que diz respeito a ser ou não ser um crime, né? Uhum. Porque você pode ter a compreensão de que a indicação de familiares não é crime, né? Nenhum problema. E você pode ter, isso por meio da legislação, a compreensão como crime. Ou seja, depende muito, inclusive, da cultura política de cada país, né? Em num determinado povo, isso não pode ser visto como uma situação natural. Até porque você pode ter irmãos que estão ocupando cargos que são efetivamente muito competentes naquelas funções, né? Sim, é uma linha muito tênue, né, Ronaldo, entre a questão da legalidade e ilegalidade, da moralidade e da imoralidade. Aí a questão do que é legal e do que é moral passa muito perto uma da outra, porque é justamente isso que você comentou, né? Ora, vou colocar um parente lá que é ultra especialista em educação na Secretaria de Educação. Tudo bem, se ele for uma pessoa que vai dar conta do serviço, vai conseguir executar esse serviço e vai conseguir fazer com que a educação de determinada região, por exemplo, melhore, aí a gente tem que saber pesar mais. Ou seja, né, falar de nepotismo, de questão legal, ilegal, se é moral ou se não é, a gente passa muito perto uma coisa da outra e tem que analisar principalmente caso a caso, né? É uma situação que não tem como a gente criar uma lei geral e falar, olha, partindo daqui tudo é nepotismo e partindo daqui tudo não é. Vai variar muito de acordo com o caso e com a situação específica de cada região, de cada ocasião. A necessidade, né, dessa compreensão da própria sociedade, de cada caso, de cada situação. É difícil você ter uma legislação que trate de todos os aspectos, porque a gente ainda tem, no caso no Brasil e em outros países também, quando a legislação é um pouco mais dura,
você pode ter o que é chamado de nepotismo cruzado, né? Sim. Você não emprega, o deputado não emprega o seu parente no seu gabinete porque não pode, mas aí ele emprega no gabinete do colega, e aí o colega traz o parente dele para o seu gabinete. Faz toda essa troca, né? Na verdade é uma sofisticação do sistema, né? Eu aproveito tentando usar aquela velha história de tentar usar a regra ao meu favor, né? É a clássica regra 18 do futebol, né? Sempre ela que vai acabar imperando. Mas é um caso interessante e até mesmo o Poder Judiciário do Brasil tem combatido esses casos desse nepotismo cruzado, né? Entre legislativo e executivo, entre judiciário e legislativo, judiciário e poder executivo. Ou seja, o Poder Judiciário do Brasil tem tentado combater um pouco mais isso justamente para não dar na cara, né? Pera lá, eu não coloco a pessoa aqui embaixo do meu nariz, mas coloco ela embaixo do nariz alheio. E no final das contas, essa pessoa vai estar favorecendo, de certa maneira, aquilo que eu tenho feito no meu mandato, ou aquilo que eu tenho feito no meu gabinete, por exemplo. Bom, só para a gente concluir a conversa, Tiago, você citou o judiciário e nós sempre olhamos muito para a classe política no que diz respeito ao nepotismo, porque parece ficar mais visível e a própria imprensa dá mais atenção a esse caso. Mas no judiciário nós temos também muitos casos de nepotismo, lamentavelmente. Ah, sim, vários casos, né, Ronaldo? O Poder Judiciário também não passa imune, não. A gente tem, de fato, esse costume de olhar no Legislativo ser sempre aquela caixa de ressonância daquilo que as pessoas ouvem, daquilo que as pessoas falam. O Poder Executivo é sempre aquela preocupação do problema imediato. E o Judiciário a gente acaba deixando um pouco de lado, mas o Judiciário também vai passar por essas questões, vai sofrer com o nepotismo em vários casos no Paraná e no Brasil que isso acaba acontecendo também. Tiago, obrigado pela conversa. Obrigado, Ronaldo, e semana que vem a gente retorna. Conversamos com o Tiago Valenciano em mais uma fala, em mais um papo sobre política.